Aprender com os grandes pensadores ocidentais é um desafio. Na era atual, perdemos a habilidade de lidar com textos densos e profundos. Para superar essa fragilidade, devemos resgatar as ferramentas perdidas da aprendizagem. Leitura cuidadosa, reflexão, estudo contextual e orientação especializada são essenciais. Devemos persistir nessa jornada, conectando-nos com o conhecimento acumulado ao longo dos séculos e compreendendo a nós mesmos e ao mundo. Aprofundar-se nas ideias dos pensadores é um caminho de crescimento pessoal e aplicação prática. Precisamos resgatar a nossa capacidade de entender as grandes ideias e aprender com elas. Assista a este vídeo e mergulhe nesse incrível mundo tão esquecido nos nossos dias. No vídeo anterior, vimos por que devemos estudar os grandes pensadores ocidentais. E isso nos leva a uma outra questão igualmente importante, que é como devemos estudá-los. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde estamos acostumados com os estímulos superficiais e fáceis trazidos por televisão, por redes sociais e pela internet em geral. Isso faz com que nós tenhamos uma postura muito passiva. Nós queremos encontrar todas as coisas já mastigadas, já detalhadas para nós, e nós não fazemos nenhum esforço ativo para irmos além disso e para nós mesmos tentarmos entender as coisas. O filósofo norte-americano Mortimer Adler dizia que a televisão, ele falava especificamente sobre isso, lá na época que ele escreveu um dos livros dele, a televisão é uma forma puramente passiva de interação conosco, ou seja, alguém interpreta o assunto para você e passa para você a visão dele de mundo, e você simplesmente aceita aquilo ali. É essa lógica que nós temos hoje, só que ao invés de nos restringirmos à televisão, como Adler fez, porque era o que existia lá na época dele, além do rádio, obviamente, hoje nós temos a influência das redes sociais, da internet em geral, com tantos vídeos aí de celebridades, subcelebridades, com vulgaridades de todo tipo, com divulgação de notícias falaciosas e esse tipo de coisa, mas que as pessoas aceitam passivamente. E essa passividade torna muito difícil entender um texto escrito por um grande pensador, porque esses textos normalmente têm uma série de ideias que demandam um estudo ativo da nossa parte. Demanda, mais do que isso, que conheçamos outros assuntos e que serão importantes para entender aquele texto. Então, isso faz com que muitos de nós se sintam perdidos quando se deparam com um texto de pensadores como o filósofo holandês Herman Dooyeweerd, como o filósofo norte-americano Alvin Plantinga, ou Gordon Clark, outro filósofo americano importante, ou mesmo os filósofos mais conhecidos como Heidegger, Kant e tantos outros. As pessoas têm muita dificuldade em ler e interpretar esses textos. Mas nós precisamos resolver isso, e não é fácil resolver, porque isso envolverá uma procura ativa da pessoa superar essas deficiências que ela tem causadas por tanta passividade praticada ao longo dos anos. E nós precisamos entender esse problema de uma forma bem didática aqui. Nós vivemos em um ambiente no qual nós recebemos estímulos em todo o tempo. Então, tudo que nos cerca nos traz alguns estímulos. Mas por causa dessas deficiências que eu mencionei, muitas vezes a nossa interpretação da realidade é uma interpretação defeituosa. É uma interpretação que não vai ao cerne das questões. Então, nós acabamos tendo uma visão de mundo que não é aquela visão de mundo mais adequada, não é aquela visão de mundo realmente consistente e coerente, afinal de contas, nós temos até dificuldade de pensar. Então, isso tudo é muito prejudicial a nós. Agora, como resolver esse problema? Bom, uma das maneiras para isso foi exposto brilhantemente pela britânica Dorothy Sayers, num ensaio que acabou gerando um livro publicado no Brasil chamado de As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Nesse ensaio, Sayers retoma princípios que já eram expostos na Bíblia Sagrada Cristã e também desde a Antiguidade Clássica
na qual as pessoas aprendiam a aprender de uma maneira completamente diferente do que nós praticamos hoje. E eu quero retomar esses princípios da aprendizagem, essas ferramentas da aprendizagem, porque elas nos vão dar a chave de como podemos entender melhor as grandes ideias dos grandes pensadores ocidentais. Então, Sayers, na verdade, vai fazer uma grande sistematização de princípios que já estão presentes na Bíblia Sagrada Cristã e também eram praticadas na Antiguidade, na chamada educação clássica. E quais são essas ferramentas da aprendizagem? A primeira ferramenta tratada por Sayers é chamada de gramática, que refere-se ao desenvolvimento da linguagem para um uso sábio e produtivo. Veja que isso é importante. Desenvolver a linguagem não é para gravar um vídeo falando besteira e colocar em rede social. Aquilo ali precisa ser voltado para um propósito maior, para um propósito que traga benefícios para as pessoas em geral, ou se você tem uma visão cristã de mundo, para um propósito que glorifica o Deus bíblico. É isso que é chamado de uso sábio e produtivo. E essa ferramenta da gramática envolve memorizar conceitos e definições, nomeando corretamente o que se estuda. E veja como essa ferramenta da gramática é oposta ao que nós temos hoje. As escolas e as universidades frequentemente adotam posições contrárias à memorização. Não pode memorizar nada, aquilo que é vulgarmente chamado de decoreba. A gramática, essa ferramenta importantíssima da aprendizagem, vai no sentido oposto. É preciso, sim, memorizar, decorar conceitos e definições, porque é assim que você se tornará capaz de nomear corretamente o que se estuda. Dentro da lógica da gramática, você precisa chamar as coisas certas pelo nome certo. Você tem que ter um cuidado com a terminologia. Você não pode ficar criando nomes do nada para as coisas, porque isso reflete a sua falta de conhecimento, de fato, daquele assunto. Então, essa ferramenta da gramática é o espaço no qual nós vamos, sim, memorizar, decorar conceitos e definições para que lá na frente nós nos tornemos capazes de usar os nomes certos para as coisas certas. Mas além da gramática, nós temos uma segunda ferramenta, que é a chamada dialética, que consiste na habilidade de perseguir as questões e encontrar os argumentos. Ela também é chamada de lógica ou entendimento. O que nós temos aqui na dialética é o seguinte: uma vez que passamos pela gramática, memorizando conceitos e definições, na dialética é o momento de usarmos isso que nós aprendemos lá na gramática e estabelecermos as conexões. É aqui na dialética que nós vamos fazer as comparações, encontrando as semelhanças e diferenças entre as várias coisas que nós estamos estudando. É aqui na dialética que começamos a estabelecer as relações lógicas entre os vários conceitos e as várias definições. Não é à toa que essa segunda ferramenta é também chamada de lógica ou de entendimento. Uma vez que nós conhecemos as coisas, sabemos como defini-las corretamente, fase da gramática, e entendemos as suas relações, vem a terceira e última ferramenta apontada por Dorothy Sayers a partir daquilo que já estava exposto na Bíblia e era adotado na Antiguidade Clássica. É a fase da retórica. Na fase da retórica, nós temos a arte, ou seja, a capacidade e habilidade de usar a linguagem de forma criativa, persuasiva e produtiva no discurso público. Ou seja, a retórica é a nossa capacidade de exprimirmos adequadamente, tanto em sua forma e conteúdo, aquilo que nós conhecemos lá da gramática e que nós entendemos lá na dialética. Em outras palavras,
você só consegue se expressar adequadamente a partir daquilo que você conhece, gramática, e entende, dialética. Isso daqui é um princípio muito importante e que mostra, mais uma vez, uma ruptura do que era praticado na antiguidade e nos tempos bíblicos para aquilo que nós vemos hoje. Hoje as pessoas se acostumaram a falar sobre aquilo que elas não conhecem e não entendem. Tudo para obter likes, para obter engajamento em redes sociais. Quando nós trabalhamos as grandes ideias, nós devemos ir no sentido oposto. Nós só devemos nos manifestar, nos exprimirmos, falarmos publicamente sobre aquilo que nós conhecemos e entendemos. Ou seja, a gramática tem que estar dominada, a dialética tem que estar dominada. Somente aí podemos passar para a fase da retórica. E essas 3 ferramentas de aprendizagem se articulam de uma maneira muito interessante, levando-nos a um outro aspecto, que é o desenvolvimento da aprendizagem. Conforme você já deve ter percebido da minha explicação prévia, a partir da gramática, nós temos a dialética, que é um estágio um pouco mais alto, e, finalmente, temos a retórica. É um crescendo dessas ferramentas. A gramática precisa ser dominada para passarmos para a dialética. A dialética pressupõe o domínio da gramática, é um crescendo acumulativo. Uma vez dominada a dialética, somente aí estamos em condições de nos exprimirmos corretamente, adequadamente, com autoridade sobre alguma coisa. Essa escada que você está vendo na projeção é importantíssimo para entendermos tudo isso que está sendo falado. E, mais uma vez, veja, nessa concepção, nós só deveríamos nos exprimir, ou seja, nós só deveríamos manifestar nossa retórica sobre aquilo que nós conhecemos, gramática, e entendemos, dialética. Em termos práticos, podemos estruturar melhor isso daí. Na gramática, nós temos a leitura dos pensadores por meio de seus textos e seus comentaristas. Então, aplicando a pergunta inicial desse vídeo, como devemos estudar os grandes pensadores ocidentais, começamos pela gramática. Nós devemos estudá-los lendo os seus textos e os seus bons comentaristas. Nós devemos fazer aquele trabalho que hoje em dia praticamente não é feito por mais ninguém, de fichamento do texto, anotar o texto, preferencialmente à mão, num caderno mesmo, deixar um pouco de lado esse negócio de usar tablets, usar tecnologia, não é a mesma coisa do que escrever as coisas à mão no papel. Pegar o papel, ao ler um texto, anotar uma ideia interessante. Se esse pensador deu uma definição sobre um conceito, anote a definição desse conceito. Procure memorizar o que esse pensador está falando. Isso é a fase da gramática. É não atribuir as suas ideias ao que o pensador está falando, mas absorver o que ele está falando, memorizar o que ele está falando, separar quais são os conceitos, quais são as definições que ele tem, memorize, entenda nesse primeiro momento o que ele está falando. Feito isso, dominada essa fase da gramática, nós vamos para a dialética, na qual você vai efetivamente estudar os textos desses pensadores e de seus comentaristas. Agora, não é apenas uma questão de memorização. Agora você vai procurar entender as conexões lógicas que esse pensador está fazendo, o que ele está falando, sobre o que ele estava pensando, quais são as concepções que norteiam o pensamento desse autor. Isso tudo é entender a ideia dele. Veja, mais uma vez, não é você atribuir as suas ideias ao autor, não é você colocar suas palavras na boca desse autor, mas sim você se apropriar das palavras que ele disse, das ideias que ele procurou transmitir e entender essas ideias e quais são as suas conexões. Isso é o estudar o texto desse pensador. Feitas essas duas coisas, ou seja, dominada a gramática, dominada a dialética, você chega na retórica, na qual você então estará
em posição de autoridade para discutir publicamente o texto dos pensadores e de seus comentaristas. Ou seja, você já tem o conhecimento e o entendimento necessários para ser visto como uma pessoa que tem autoridade para falar sobre aquele determinado autor. E aí você vai poder fazer essa exposição publicamente. Você vai poder adotar uma retórica na qual você vai compartilhar o conhecimento que você adquiriu na gramática e na dialética com outras pessoas. Esse é o processo de desenvolvimento da aprendizagem, o processo natural e que precisamos retomar para que nós sejamos capazes de realmente ler, entender os grandes pensadores ocidentais e as suas ideias. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu recomendo 3 livros muito interessantes para vocês. Primeiro é o livro A Tradição das Artes Liberais, do Clark Eugene. É um livro maravilhoso que explica em detalhes todo esse processo de aprendizagem que foi especificado lá pela Dorothy Sayers e que estava na Bíblia e era praticado desde a Antiguidade Clássica. É um livro fundamental para você entender como funciona essa lógica. Também é fundamental o segundo livro, chamado de O Trívio, escrita pela irmã Miriam Joseph, uma freira católica romana que era professora em uma instituição americana e que escreveu esse livro maravilhoso, que também se debruça a explicar o que é a gramática, o que é a dialética, o que é a retórica. Por fim, eu recomendo a leitura de A Abolição do Homem, do autor irlandês C.S. Lewis. Sim, o autor das Crônicas de Nárnia, mas além das Crônicas de Nárnia, Lewis escreveu livros maravilhosos e A Abolição do Homem é um deles. Esse livro é devastador. Nele, Lewis mostra o estado de estupidificação em que a nossa sociedade se encontra hoje. E olha que Lewis escreveu esse livro décadas atrás, mas é um livro que continua atual. Ele vai mostrando como as pessoas foram abdicando da sua capacidade de pensar por si mesmas para assumir uma postura de aprendizado passivo, na qual elas ficam cada vez mais dependentes daquilo que os outros produzem para elas. E ele também aborda essa perda de identidade das pessoas que estão se tornando praticamente bestializadas, ou seja, estão se aproximando dos animais porque estão abdicando da sua capacidade de pensar e de refletir sobre o mundo em que vivem. É uma obra maravilhosa e que vai ajudar você a entender bastante sobre tudo aquilo que foi tratado nesse vídeo. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e espero que você continue aqui seguindo essa série de vídeos sobre os grandes pensadores ocidentais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.